muito interessante. Recebe esse título do que tudo é feito, mas também poderia ser partículas elementares. Por isso colocamos os dois títulos aí. A pergunta é essa: do que tudo é feito? Hoje, no dia 18 de novembro de 2015, nós sabemos do que tudo é feito. Mas tudo pode mudar. Por isso que eu quis fazer esse registro. É uma área muito dinâmica. Eu vou falar do conhecimento que nós temos a respeito desse assunto nos dias de hoje. Existem teorias aí que preveem outras partículas, mas ainda não foram encontradas. Consequentemente, vou falar do que tudo é feito de acordo com o nosso entendimento hoje. Muito bem, essa é uma pergunta que aparentemente não quer calar, né? Veja, foi feita há cerca de 600 anos antes de Cristo. Para Tales de Mileto, tudo seria feito a partir da água. Outros indicavam o fogo, outros indicavam o ar, terra e assim por diante. Ora, depois de 2600 anos aproximadamente, a gente ainda continua se perguntando sobre os constituintes últimos da matéria, do que tudo é feito. O que significa do que tudo é feito? Demócrito e Leucipo, também filósofos gregos, tinham uma ideia diferente daqueles primeiros filósofos naturalistas. Eles propunham átomos. Isto, a teoria atômica da matéria foi proposta cerca de 400 anos antes de Cristo por Demócrito. A ideia de que todas as coisas seriam constituídas não por uma, duas, três, quatro, mas por um número muito grande, praticamente infinito de constituintes. E esses constituintes eram chamados de átomos. O que significa átomo? Átomo significa indivisíveis. Isso! O que nós vamos falar agora são os átomos no sentido dos gregos. Aqueles objetos que não podem mais ser divisíveis. Os átomos, para os gregos, eles, além de serem indivisíveis, seriam eternos. Ah, isso não existe. No mundo das partículas elementares, a maioria delas é super instáveis. São super instáveis, decaem no átomo. Muito bem, então vamos aqui dizer, né, ou explicar qual é a ideia hoje sobre os constituintes últimos da matéria, que são conhecidos como partículas elementares. Eles podem ser pensados como legos, né, a partir dos quais nós constituímos todas as coisas. Né? São legos, né? Os tijolinhos a partir dos quais nós constituímos tudo, tudo mesmo que existe, não só nesse mundo, como universo como um todo. Só 61 partículas elementares não era um número tão grande quanto imaginavam os atomistas gregos. Hoje, nós dizemos que tudo é constituído a partir de 61 tijolinhos. E é sobre esses tijolinhos que nós vamos conversar em seguida. Ora, para início de conversa, eu quero dizer o seguinte, que hoje nós entendemos que, apesar de termos poucos desses constituintes no nosso mundo e, eventualmente, no universo, o fato é que o universo teria se iniciado como uma sopa de partículas elementares.
tudo que havia no início do universo. Eram essas 61 partículas que interagiam entre si, produzindo objetos à medida que o universo ia evoluindo, os objetos que hoje nós vemos no universo. Mas no início tínhamos só 61 partículas diluídas numa sopa. A ideia da sopa, porque o universo estava muito quente, não é? Então essa figura de linguagem é bastante adequada nesse caso, não é? Agora, veja, esse conhecimento que nós adquirimos, ele resulta de grandes investimentos, grandes laboratórios, como esse, por exemplo, do LHC, né? Ele tem 26 quilômetros de comprimento e veja o que temos no subterrâneo do laboratório, né? Nos túneis, equipamentos, né? E também, além do acelerador em si, né? Temos aqui partículas em órbitas praticamente circulares, né? Nós temos 4 regiões nas quais acontece uma coisa curiosa que chamamos de colisão. Vamos depois falar nisso. O fato é que as partículas são aceleradas e nós temos aqui detetores, são grandes equipamentos. Nos detetores, no interior dos detetores, acontece isso, colisões. Um próton e um antipróton vindo em sentidos opostos e quando colidem, produzem muitas partículas, centenas de partículas. O problema aqui é de analisar os produtos da colisão. Mas o fato é que esta é uma área de investigação fazendo uso de grandes laboratórios, como o grande colisor de hadrons localizado no CERN. É claro que também podemos fazer uso de laboratórios menores. O fato é que, a partir desse tipo de investimento, nós hoje temos uma ideia melhor. Não definitiva, ninguém acredita que seja definitiva, mas hoje temos uma ideia bastante boa sobre os constituintes últimos da matéria. Vamos ao primeiro, só para entender esse conceito de constituinte. O primeiro constituinte último de tudo da matéria, e que existe desde a origem do universo, há 13,7 bilhões de anos aproximadamente, ele está aqui conosco, não só aqui no nosso mundo, no universo como um todo, é o elétron. Isso mesmo, o elétron é uma partícula elementar. E é curioso porque a gente acredita que ela, além de ser indivisível, ela é eterna. Interessante. Mas são poucos que a gente pode dizer isso, né? Um outro... Bom, o elétron está no nosso mundo em algumas regiões, né? Como os anéis aqui de Van Allen, ele também está no nosso mundo, não é? Veja que é por conta da existência de certos atributos, né, do elétron. São 2 atributos importantes, né, do elétron. Um deles é o spin, que a gente espera explicar um pouco melhor depois, quando falarmos de átomos e de moléculas, e a carga elétrica. O fato é que o elétron, ele tem 2 atributos importantes e, mediante esses 2 atributos, os elétrons podem interagir entre si ou com outros objetos dotados desses 2 atributos. É importante lembrar que o spin é uma coisa que a gente não fala usualmente muito sobre esse atributo do elétron, atributo das partículas elementares, né? Mas o spin é importante para entender, por exemplo, o ferromagnetismo dos materiais, os ímãs, por exemplo, né? E também o spin é fundamental para que a gente possa entender a estrutura quântica do átomo. Então, o elétron, assim como as partículas elementares, né, elas têm atributos. Carga elétrica é um atributo. O spin é outro atributo. O spin do elétron é uma coisa curiosa, porque, na verdade, a componente Z do spin, a projeção do spin, pode assumir apenas 2 valores, meio de H cortado e menos meio de H cortado.
E isto é fundamental para a gente, de novo, entender a estrutura quântica do átomo. Por exemplo, por que numa camada nós temos 2 vezes n ao quadrado, onde n é um número inteiro? Mas o que é importante é entender esse número 2. Esse número 2 tem a ver com essas 2 possibilidades da componente Z do spin. Dizemos o spin para cima e o spin para baixo. Veja, mas isso é muito surpreendente e não existe nada semelhante no caso da física clássica. O spin é um atributo ou é uma grandeza física fundamental, mas que não tem um correspondente clássico. Não existe nada na física clássica parecida com o spin do elétron. Eu estou falando disso porque vamos mencionar esses atributos das partículas elementares. Outra partícula que você não se dá conta, mas você está recebendo milhões dessas partículas agora. Tenho certeza, a menos que você esteja no escuro. Mas se você estiver recebendo luz, você está recebendo fótons. Isto. Fótons. Foi uma descoberta de Einstein. Esta partícula elementar que existe desde o início do universo e que também está permeando todo o universo. É a questão da radiação cósmica de fundo, que é um tema um pouco complicado, mas o fóton é uma partícula elementar proposta, descoberta por Einstein em 1905, no mesmo ano que ele lançou a teoria da relatividade especial. O fato é que hoje nós não temos mais a menor dúvida. Fóton é uma partícula elementar e que ou são os constituintes, os fótons são os constituintes da luz. É por isso que quando a gente olha para um objeto, na verdade estamos aqui recebendo fótons, muitos fótons, milhões de fótons, bilhões de fótons. Fótons, portanto, são os constituintes da luz e da radiação eletromagnética de uma maneira geral. Ora, o que é curioso sobre o fóton é o seguinte, que o fóton não tem massa. Por isso que colocamos aqui uma balancinha zero. Não tem massa, é curioso. É uma partícula destituída de massa. Por isso que nós nos referimos à radiação. A radiação se refere a um conjunto, hoje seria melhor a gente utilizar para um conjunto, né, de partículas de massa zero, né, ou um feixe de partículas de massa zero. O fóton não tem carga elétrica, e o fóton tem spin 1. Estamos falando aqui agora de 3 atributos das partículas elementares, da massa, da carga elétrica e do spin. É curioso porque, na realidade, todas as partículas elementares a gente precisa utilizar tão somente de um número que é menor do que 10 atributos. Vamos falar de 6 hoje, são os mais fáceis de serem entendidos. As partículas, então, têm certos atributos. O fóton é aquele objeto que tem a maior velocidade possível. Nenhum outro objeto tem uma velocidade maior do que a velocidade do fóton. É a velocidade limite. Nada se propaga com uma velocidade maior do que a velocidade da luz. E mais uma coisa descoberta por Einstein em 1905. A velocidade do fóton é absoluta. Ela não depende do referencial. Isso é fantástico. Faz parte, na realidade, do que poderíamos chamar de primeiro postulado da teoria da relatividade, onde ele basicamente postula isto, que se existe uma coisa absoluta no universo é a velocidade do fóton. É fantástico o estudo dos fótons. Além das partículas, temos antipartículas. O que são antipartículas? Vamos pensar no elétron. O que seria a antipartícula do elétron? Tem o nome de positron. É uma partícula que tem a mesma massa do elétron, mas a carga dela é o oposto. O elétron tem carga negativa e o pósitron tem carga positiva. Ele foi descoberto numa experiência como essa aqui, onde pela primeira vez a gente fotografou um positron. Isso mesmo, uma antipartícula. Claro que quem descobriu ganhou o prêmio Nobel. O fato é que temos muitas partículas, né? Agora estamos chamando atenção
para o fato de que você tem partículas como o muon, que tem carga positiva, e tem o muon com carga negativa. A antipartícula. Temos a partícula e a antipartícula. Temos os leptons muito efêmeros, decaem com uma vida média muito pequena, que são essas partículas denominadas de tau. Temos o tau positivo e o tau negativo. Ou seja, para cada partícula temos uma antipartícula. Então temos um primeiro conjunto aqui de partículas, né, que são chamadas de leptons. Leptons seria uma palavra para objetos leves, né, por isso que tem esse nome, né. Ora, os mais leves de todos, porque agora sabemos que tem massa, o prêmio Nobel de 2015 foi por essa descoberta fantástica. Os neutrinos têm massa. Então, temos aqui elétron, míon e o tau, suas antipartículas, e os neutrinos, conhecidos como neutrinos do elétron, neutrino do míon, neutrino do tau e as antipartículas. Os neutrinos têm carga zero. Então, agora o conceito de antipartícula é um pouco mais complicado e não vamos entrar nesse tipo de detalhe, né? Ora, o neutrino é uma partícula assaz curiosa, porque sabemos hoje que os neutrinos são objetos que mudam, como camaleões. Eles começam de um tipo e depois de viajar uma certa distância, vão mudando, vão se transformando em um outro tipo. O fato é que nós recebemos muitos neutrinos do Sol, por exemplo, os neutrinos solares, e foi a partir disso que nós inferimos essa questão da mudança dos neutrinos à medida que eles avançam, né? Então, temos aqui 6 tipos, né, de neutrinos, o do elétron, o do tau e o do míon. E é curioso que os neutrinos são mutantes. Aqui temos neutrinos de um tipo, daqui a pouco começam a haver esse processo de mutação. Um neutrino acaba se transformando num outro tipo de neutrino, e agora o outro tipo de neutrino acaba prevalecendo à medida que você tem um feixe de neutrinos se propagando pelo espaço. Esta foi uma evidência da existência de massa dos neutrinos. Ora, temos agora um outro conjunto de partículas muito curioso, muito curioso e difícil de entender, que são os quarks. Quarks, em princípio, seriam 6, mas isso que é o que nós chamamos, né, de sabores, né? Por quê? Cada tipo de quark, ele vem em 3 cores. É um nome, não é essa cor, é um nome fantasia, digamos assim, para esse atributo dos quarks. De forma que aqui eu tenho 6 vezes 3, cada um deles tem 3 cores, e para cada quark temos o antiquark. Ora, com isso nós temos quantos? 36 quarks. É um número muito grande. Mas essas partículas são muito curiosas. Elas não podem ser percebidas individualmente. Não existem quarks livres. Eles só podem existir, e essa propriedade tem o nome de confinamento, veja só, é uma coisa interessantíssima. São constituintes que você nunca vai ver. Mas você vai ver os objetos que são compostos por eles, né? Vamos falar das partículas. O fato é que é preciso ter algum tipo de cola para grudar, sacolas, né? A gente usa, assim, esse nome. Prótons, né? Por exemplo, é um tipo de sacola, né, onde você tem, as sacolas têm 2 quarks, 3 quarks. Eu sei que aqui, às vezes, a gente tem até a impressão de que a gente está falando de ficção científica, mas não é. É curioso, porque as partículas elementares têm realmente propriedades surpreendentes e muito curiosas, né? É um mundo a ser entendido, né? Na verdade, é um mundo da física, né, subatômica. Mas é isso que a gente aprendeu nos últimos anos sobre essas partículas. Finalmente, nós, então, já falamos
dos 12 leptons, né? Dos 36 quarks, né? Agora, nós vamos falar de mais 12 partículas conhecidas pelo nome de bósons intermediários, né? Quais são os bósons intermediários, né, conhecidos? Né? Temos o W+, né, W-, a partícula conhecida como Z. Essas duas partículas têm massas relativamente grandes. O fóton, o fóton é uma partícula intermediária. Vamos ver depois o porquê desse nome. E, finalmente, 8 bósons intermediários, perfazendo, então, um total de 12 bósons intermediários. Veja, 12 mais 36, 48, mais 12, 50. E mais o Higgs, descoberto há pouco tempo. Temos 12 bósons intermediários. O que significa intermediários? Sempre que as partículas interagem umas com as outras, elas o fazem mediante a troca dessas partículas intermediárias. Por exemplo, o fóton é o bóson intermediário das interações eletromagnéticas. Isso significa que, quando um elétron interage com um outro elétron, é porque ele troca um fóton. Ele envia um fóton que é absorvido pelo outro elétron. Que coisa fantástica! A natureza é cheia de surpresas. A gente pode dizer que quase tudo que acontece nesse nosso mundo ocorre por conta de trocas incessantes de fótons. É isso. Porque as interações eletromagnéticas são mediadas por essas partículas, no caso, por essa partícula de massa zero, o fóton. Então, temos aqui um conjunto, né, de partículas intermediárias, mas os gluons em número de 8, eles têm duas cores, como indicamos aqui, e eles também estão sempre aprisionados em sacolas. Você não vê esses gluons livres, né? De novo, é uma propriedade dificílima de entender, né? Que é o confinamento. A física das partículas elementares procura entender esse aspecto curioso dessas partículas. E, portanto, você não vai encontrá-las hoje no universo. Pode encontrá-las no interior de algumas estrelas, eventualmente, né? Mas é bastante curioso. E os gluons também têm massa zero. São partículas intermediárias de massa zero. Então, veja que nós temos partículas, né, que são dotadas de massa, que é um atributo, e partículas que têm massa zero. Eu mencionei aqui 9. Antigamente, a gente achava que os neutrinos também seriam partículas de massa zero. Eis a nossa grande surpresa, e daí o resultado do Prêmio Nobel de 2015. Não, os neutrinos têm massa, apesar de a gente não saber com muita precisão qual é o valor da massa dos neutrinos. O fato é o seguinte: as partículas elementares, vale a pena realmente a gente ler e aprender mais a respeito delas. São objetos muito curiosos, né? Em primeiro lugar, poucas dessas partículas são eternas. De forma que os átomos, sim, as partículas são os átomos no sentido dos gregos, indivisíveis. Elas não são compostas por outras. Mas veja só, os átomos não são eternos. Os átomos no sentido de indivisíveis, porque o átomo mesmo é divisível. Mas ficou o nome, não importa. O fato é que as partículas elementares, que são os objetos indivisíveis, são indivisíveis, mas a grande maioria das partículas não são eternas. Poucas são eternas. Poucas duram toda a vida. Muito bem. Mas uma outra coisa curiosa é que poucas delas, né,
são encontradas livres. A maioria não. 36 delas não podem ser encontradas livres, mais os 8. 44 partículas das 61 você nunca vai ver passando por aí. Né? Muito bem. O fato é que estamos falando aqui de atributos, né, das partículas, falamos da massa, da carga elétrica, do spin, que são atributos importantes, e, finalmente, o atributo cor. Difícil de entender, né, mas cada um dos quarks vem com uma cor. Aqui temos verde, né, azul e vermelho, mas o fato é que é um nome fantasia para atributos dessas partículas elementares. E as partículas interagem por meio de 4 interações. A interação gravitacional, que nós vamos falar depois, as interações eletromagnéticas, que nós vamos abordar depois, as interações fortes, que são responsáveis pela formação dos núcleos e pela formação das sacolas, né, das partículas compostas, né, e, finalmente, a interação fraca. Só 4 interações, 61 constituintes e 4 tipos de interações. Né? E a interação fraca? A interação fraca é aquela interação demolidora. Quando ela age, o sistema é sempre diferente depois do sistema que você tinha antes. Esse é o caso, por exemplo, da transmutação dos elementos químicos, porque um próton, ou melhor, um nêutron, dá lugar a um próton, a um elétron e a um neutrino do elétron. Esse é um tipo de transformação que resulta das interações fracas. Né? As interações têm um mecanismo. Esse mecanismo é, como temos aqui nessa figura, a troca de partículas elementares. A troca, portanto, de partículas é um mecanismo de interação. As partículas ditas intermediárias. Né? Essas partículas são instáveis, elas decaem, esse é um aspecto interessante. E, finalmente, vamos agora falar sobre as partículas compostas. Ora, nós nos referimos a partículas de uma maneira geral, né, como sendo agregados, sacolas, contendo 2 quarks, 3 quarks, 2 quarks. E a formação desses aglomerados, como o próton e o nêutron, esta aglomeração ocorre como consequência das interações fortes. Temos um número grande de partículas, mais de 100 partículas conhecidas. Eu tenho aqui, por exemplo, um quadro de partículas. 2 delas são relativamente conhecidas, né? Os mesons π, π+, π-. Né? O fato é que temos 2 categorias, né, de partículas. Uma delas são os mesons, né, compostas por 2 quarks, né, e os hadrons, de uma maneira geral, nós nos referimos a todas as partículas que são compostas a partir de quarks. Os baryons, como é o caso do próton e o nêutron, são compostos por 3 quarks. O fato é que temos, em resumo, 61 tijolinhos. Mas esses tijolinhos exibem propriedades bastante surpreendentes, muito interessantes. Né? E, a partir dos quarks, por meio das interações fortes, nós podemos agora formar, e devemos, porque os quarks nunca podem ser vistos individualmente, isoladamente. Então, eles acabam formando sacolas. Dentro das sacolas, temos 2 quarks, 3 quarks, como é o caso do próton e nêutron. Então, a física das partículas elementares, ela se dedica ao estudo das partículas, experimentalmente, teoricamente, porque muitas partículas foram descobertas teoricamente, e também estuda esses pequenos aglomerados de partículas elementares, de quarks, conhecidos como partículas. E
próton e nêutron são exemplos de partículas.